Se você ainda investe do mesmo jeito que investia há 5 ou 10 anos, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque talvez você esteja deixando dinheiro em cima da mesa, tá? Olha, inteligência artificial não está mudando apenas o trabalho, os negócios, o marketing, o atendimento e a forma como as empresas funcionam. Ela também está mudando a forma como investidores inteligentes analisam oportunidades, protegem patrimônio e tomam decisões muito melhores. E aqui vai o ponto mais importante. Quem aprender a usar a inteligência artificial para investir não vai simplesmente pedir dica de ação boa para um robô, tá? Isso seria muito perigoso, raso e até irresponsável. O verdadeiro poder está em usar a inteligência artificial como uma ferramenta de análise, comparação, organização, simulação e tomada de decisão. É como ter um assistente financeiro que trabalha 24 horas por dia para te ajudar a entender riscos, estudar empresas, acompanhar tendências e enxergar o que a maioria só percebe tarde demais. Olha, neste vídeo eu vou te mostrar como usar a inteligência artificial para investir melhor, como evitar decisões emocionais na hora de investir, como analisar carteiras, como identificar riscos de concentração de investimentos, como entender oportunidades globais e como se preparar para cenários diferentes sem depender de adivinhação. Mas fica até o final, porque a última parte desse vídeo pode ser a mais importante de todas para você, eu garanto. Olha, nela eu vou te mostrar por que a inteligência artificial pode ajudar você a ganhar mais, mas também pode te fazer perder dinheiro se você usar do jeito errado. E se você gostou desse assunto, então aproveite, já dê o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Olha, não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que precise aprender a investir e vai ganhar com usando a inteligência artificial. E claro, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bom, mas vamos direto ao ponto, porque é para isso que estamos aqui, né? Porque se você é um investidor no presente e quer continuar investindo no futuro, não adianta querer prever tudo. Mas se você precisa ficar melhor preparado do que a maioria, bom, aí sim, né? Vamos lá, eu vou começar falando sobre o erro de investir no escuro. Olha, a maioria das pessoas investe de um jeito muito perigoso, completamente no escuro. Compra porque viu alguém falando que valia a pena, vende porque ficou com medo, aporta dinheiro porque uma ação subiu, sai correndo porque o mercado caiu, entra em fundo imobiliário porque todo mundo está falando bem de fundo imobiliário, compra criptomoeda porque um amigo disse que vai explodir, coloca dinheiro em ação americana porque parece mais chique, né? Investe em renda fixa sem entender de prazo, liquidez, impostos, riscos e o objetivo da renda fixa. E depois chama isso de estratégia. Mas isso, meu amigo, não é estratégia não, isso é apenas reação. Investir bem exige clareza. Você precisa saber por que você está comprando, qual o risco que você está assumindo, qual prazo faz sentido para você, qual papel aquele ativo tem na sua carteira de investimentos e em que cenário ele pode funcionar te fazer sofrer, né? A inteligência artificial pode ajudar justamente aí. Ela pode organizar informações que antes pareciam caóticas, pode comparar ativos, pode explicar indicadores, pode resumir relatórios, pode transformar notícias complexas em linguagem simples, pode mostrar riscos que você talvez não esteja nem sonhando em ver. Olha, imagine que você está pensando em comprar uma ação de um banco. Ao invés de simplesmente perguntar, essa ação é boa? Não faça isso. Você pode pedir, explique os principais fatores que afetam bancos no Brasil, considerando juros, inadimplência, crédito, concorrência digital, dividendos e cenário econômico. Você está sendo mais direto aí. Depois, me mostre quais perguntas eu deveria responder antes de investir. Percebe a diferença? Você não está pedindo uma ordem de compra, você está treinando o seu raciocínio. A inteligência artificial ela não pode decidir por você. Ela deve te ajudar a pensar melhor. Bom, agora eu vou explicar a primeira forma de usar a inteligência artificial nos investimentos. Olha só, você precisa aprender a fazer perguntas melhores. Porque pergunta fraca, rasa, gera resposta fraca e rasa. Se você digita, onde investir o meu dinheiro? Nossa, a resposta provavelmente será super genérica. Mas se você dá contexto, prazo, objetivo, perfil de risco e realidade financeira,
A resposta pode ser muito útil, sim. Por exemplo, uma pergunta ruim seria: qual o melhor investimento para fazer agora? Uma pergunta muito melhor seria: olha, eu tenho 40 anos, moro no Brasil, quero investir para minha aposentadoria em 20 anos. Já tenho reserva de emergência, aceito alguma volatilidade moderada e quero entender quero ter uma carteira equilibrada entre renda fixa, fundos imobiliários, ações brasileiras e exposição internacional. Quais fatores devo considerar antes de montar essa carteira? Olha, você fez um prompt direitinho. Agora aí a IA pode te ajudar com muito mais qualidade. Outra pergunta forte seria assim, analise os riscos de uma carteira muito concentrada em ações de tecnologia dos Estados Unidos, considerando o avanço da inteligência artificial e possíveis bolhas de mercado. Ou ainda, você pode pedir uma coisa detalhada também. Olha, explique em linguagem simples como a alta da Selic afeta a renda fixa, ações, fundos imobiliários e o consumo das famílias brasileiras. Quanto melhor você fizer a pergunta, mais a IA deixa de ser um brinquedo e começa a virar ferramenta para você. E aqui vai um segredo. O investidor que faz perguntas melhores normalmente toma decisões melhores, porque ele não busca só resposta rápida, ele busca entendimento. Você precisa buscar entendimento. Olha, uma das formas mais práticas de começar a usar a inteligência artificial para analisar a sua carteira atual é o seguinte: você pode listar os seus investimentos, percentuais aproximados e objetivos. Depois, pedir para a IA identificar possíveis riscos. Por exemplo, você pode escrever assim: minha carteira está dividida assim, 40% Tesouro Selic, 20% CDBs, 20% fundos imobiliários, 10% em ações brasileiras e 10% ETF internacional. Meu objetivo é crescimento de patrimônio em 15 anos. Quais riscos de concentração existem aí? O que parece conservador demais? O que parece exposto demais? Que pergunta eu deveria fazer antes de mudar qualquer coisa? Olha, isso já dá uma visão muito melhor. Muita gente acha que diversificou porque comprou vários ativos, mas às vezes comprar vários ativos que dependem da mesma coisa não é uma boa ideia. Pode ter vários fundos imobiliários, mas todos do mesmo setor, não é legal. Pode ter várias ações, mas todas ligadas ao consumo. Pode ter renda fixa, mas tudo vencendo no mesmo período. Pode ter ETFs internacionais, mas todos dominados pelas mesmas gigantes de tecnologia. É concentração. A IA pode te ajudar a enxergar a carteira por setores, países, moedas, riscos, prazos e correlações. E isso é muito importante, porque risco muitas vezes não aparece quando tudo está subindo. Risco aparece quando o mercado vira, quando os juros mudam, quando o dólar dispara, quando a inflação surpreende, quando uma crise chega, ou quando todo mundo tenta vender ao mesmo tempo por algum motivo. Por isso, revisar a carteira antes da crise é muito mais inteligente do que tentar consertar tudo no meio do pânico, Bom, agora eu vou falar sobre a concentração nos grandes índices. Olha, isso é extremamente importante. Muitos investidores acreditam que comprar um grande índice, estão totalmente diversificados. Um fundo de índice, você está diversificando. Em parte isso é verdade, mas existe um detalhe aí que muita gente não presta atenção. Alguns índices podem ficar muito concentrados em poucas empresas gigantes, tá? Falando sobre isso, por exemplo, no mercado americano, você pode concentrar tudo em empresas ligadas à tecnologia e inteligência artificial. Isso é um risco, Isso passou a representar uma parcela muito grande dos seus investimentos, do seu índice. Isso é perigoso, é importante saber isso. Quando o índice fica muito concentrado, o investidor pode achar que está comprando o mercado inteiro, mas na prática ele está ficando muito mais exposto a um grupo pequeno de companhias e a uma grande tese dominante, a tese de que, por exemplo, a inteligência artificial vai continuar gerando crescimento gigantesco. Não se sabe, existe o perigo de uma bolha. Olha, isso não significa que essas empresas são ruins, tá? Pelo contrário, muitas são empresas extraordinárias. O problema é que empresa boa também pode ficar cara demais. E quando todo mundo acredita na mesma história, o preço pode embutir expectativas muito altas, até além da realidade. Então, a pergunta que você deve fazer para a inteligência artificial não é:
devo comprar tal índice? A pergunta melhor é: quais empresas dominam este índice? Qual percentual está concentrado nas maiores posições? Quais setores têm maior peso? Que riscos existem se essas empresas corrigirem, mudarem preços fortemente? Essa análise ajuda você a entender o que realmente você está comprando. Olha, isso também vale para coisas aqui no Brasil. Se você investe em uma ETF, um fundo baseado em um índice brasileiro, precisa entender quais empresas têm peso maior. São bancos, commodities, petróleo, energia, varejo. Olha, cada composição traz riscos diferentes. Investir bem começa por saber o que está dentro daquilo que você comprou, tá? Bom, agora eu vou explicar como usar a inteligência artificial para comparar estratégias de diversificação. Vamos lá. A inteligência artificial também pode te ajudar a comparar estratégias. Por exemplo, você pode pedir para ela comparar uma carteira concentrada nos Estados Unidos com uma carteira global. Você pode pedir comparar com ações brasileiras com ETFs internacionais. Você pode pedir para ela explicar a diferença entre fundos de índice, ações individuais, fundos imobiliários, renda fixa, ouro e caixa. A ideia aqui não é montar uma carteira perfeita, porque isso não existe, tá? A ideia é entender a sua carteira, entender uma boa carteira. Todo investimento tem troca. Renda fixa pode dar segurança, mas talvez limite crescimento. Ações podem crescer mais, mas oscilam mais. Fundos imobiliários podem gerar renda, mas sofrem com juros e vacância, né? Os lugares não estarem ocupados. Ouro pode proteger em cenários de crise, mas não gera fluxo de caixa. Caixa dá liquidez, mas pode perder para a inflação se ficar parado tempo demais. Use inteligência artificial para entender essas trocas. Pergunte: compare 3 carteiras hipotéticas para um investidor brasileiro. Uma conservadora, uma moderada e uma agressiva. Explique os riscos, vantagens e o tipo de pessoa para quem cada uma faria sentido. Ou, quais ativos tendem a se beneficiar de juros em queda no Brasil? Ou, quais tendem a sofrer com juros? Ou ainda, como uma carteira pode se proteger contra a inflação, alta do dólar e queda da bolsa ao mesmo tempo? Olha só, essas perguntas não garantem lucro, tá? Mas aumentam a sua consciência. Olha, e consciência, o que acaba fazendo? Reduzindo possibilidade de erro, tá? Bom, agora eu vou explicar como a inteligência artificial pode te ajudar a estudar empresas como um analista, tá? Uma das maiores vantagens da IA é acelerar a análise de empresas. Antes você precisava ler balanços, comunicados, relatórios, notícias, entrevistas e documentos longos sozinho. Hoje você pode usar a inteligência artificial para organizar esse material para você. Você pode copiar trechos de relatórios públicos e pedir: resuma os principais pontos desse resultado trimestral da empresa, por exemplo. Destaque crescimento de receita, lucro, margem, dívida, geração de caixa e riscos mencionados aqui pela administração da empresa. Depois você pode pedir: transforme isso em uma análise simples para um investidor iniciante como eu. Ou depois você ainda pede assim: agora seja crítico, liste os pontos que podem me preocupar depois. E ainda, compare esse resultado com o trimestre anterior. Você percebe o processo? Você não está perguntando: compro isso ou não compro isso, ou vendo. Você está usando a IA para estudar, para entender. Isso vale para empresas de fora do Brasil e para empresas brasileiras, bancos, varejo, energia, saneamento, seguradoras, bolsa, qualquer coisa, commodities, saúde. Olha, cada setor tem indicadores importantes. A inteligência artificial pode te explicar quais são esses indicadores. Para bancos, pode explicar inadimplência, margem financeira, carteira de crédito. Para varejo, margem bruta, estoques, dívidas e para as lojas, né? Para energia, fala sobre contratos, regulação, geração de caixa. Fundos imobiliários, indexadores, qualidade dos imóveis, perfil dos locatários. Olha, você começa a sair do achismo e entra no entendimento, e isso vai mudar tudo para você. Bom, agora você vai entender como usar a inteligência artificial para encontrar oportunidades de segunda ordem. Você vai entender o que é isso. Essa é uma parte muito interessante. As melhores oportunidades nem sempre estão onde todo mundo está olhando. Quando se fala em inteligência artificial, a maioria pensa imediatamente nas gigantes de tecnologia, não é isso? Mas olha,
talvez algumas oportunidades muito boas estejam em empresas que usam a inteligência artificial para reduzir custos, melhorar margem, atender melhor clientes ou escalar operações. Ou em setores que fornecem infraestrutura para inteligência artificial, ou em empresas menores que conseguem aplicar inteligência artificial mais rápido do que os concorrentes lentos. Esse é o pensamento de segunda ordem. Ao invés de perguntar qual empresa de IA vai subir, pergunte quem se beneficia indiretamente da expansão da IA. A IA precisa de energia, precisa de data centers, precisa de chips, precisa de refrigeração, precisa de segurança digital, precisa de conectividade, precisa de softwares muito específicos, precisa de automação empresarial, precisa de consultoria também, dados, precisa de treinamento corporativo especializado. Olha, isso pode abrir outras perguntas. Quais empresas podem ganhar produtividade com inteligência artificial? Quais setores são mais atrasados e podem dar grandes saltos com a inteligência artificial? Quais negócios podem reduzir custos com atendimento automatizado? Quais empresas podem melhorar análise de crédito, logística, precificação, marketing ou operação? Olha, a inteligência artificial pode ajudar você a mapear essas cadeias. Pergunte, liste efeitos de segunda ordem da inteligência artificial na economia brasileira. Para cada efeito, explique setores que podem se beneficiar e riscos envolvidos. Você vai ter um monte de informações que valem ouro. Esse tipo de pergunta faz você pensar como investidor estratégico, não como um seguidor de notícias, tá? Bom, mas como nada nessa vida é uma certeza absoluta, né? Eu só quero fazer um alerta. Cuidado com a bolha da inteligência artificial, tá? Olha, agora vem uma parte que é essencial. Inteligência artificial é uma revolução real, sim, mas revoluções reais também podem gerar bolhas. A internet, o maior exemplo, era real em 2000, mas muitas empresas ligadas à internet caíram de forma absurda na bolha das .coms. Ferrovias eram reais, energia elétrica era real, cripto trouxe tecnologias reais, mas em todos esses ciclos houve momentos de exagero, euforia e empresas caras demais. O problema hoje não é acreditar na inteligência artificial, o problema é pagar qualquer preço por essa crença. Use a inteligência artificial para investigar riscos de bolha. Pergunte quais sinais indicam que um setor pode estar em bolha. Depois, compare esses sinais com o mercado atual da inteligência artificial. Aí depois você pergunta quais empresas podem estar sendo precificadas com expectativa muito elevadas. Olha, aí a própria inteligência artificial pode explicar conceitos como valuation, crescimento esperado, margem, fluxo de caixa desconcentrado e expectativa embutida no preço, tá? Quando uma ação sobe muito, ela pode continuar subindo, mas o risco também aumenta se o preço já subiu demais, né? Se a empresa precisa entregar crescimento absurdo por muitos anos apenas para justificar o preço atual, isso é um perigo. Qualquer decepção pode gerar uma queda forte. Investidores iniciantes muitas vezes confundem boa empresa com um bom investimento. Uma empresa pode ser excelente e a ação pode estar cara demais. Outra pode ser menos popular, mas estar mais barata diante do risco e retorno. A inteligência artificial pode te ajudar a separar narrativa de números, tá? Bom, agora você precisa entender que o investidor inteligente pensa no mundo inteiro, tá? Você precisa pensar globalmente. Muitos brasileiros investem só no Brasil, muitos americanos investem só nos Estados Unidos, mas o mundo é muito maior do que um país só. Lideranças econômicas mudam, setores mudam, moedas mudam, regiões do mundo inteiro crescem em ritmos diferentes. Você pode usar a inteligência artificial para entender exposição internacional. Você pode perguntar coisas como: quais são as vantagens e riscos de um investidor brasileiro ter parte da carteira no exterior? Ou explique como o dólar, inflação americana, juros dos Estados Unidos e crescimento global afetam investimentos internacionais. Você também pode perguntar: compare investir em S&P 500, ETF global e ações brasileiras para um investidor de longo prazo no Brasil. Olha, a ideia não é depender de uma única economia, uma única moeda ou um único mercado. Claro que investir fora envolve riscos, claro, custos e aspectos tributários que você precisa entender, precisa estudar.
Mas como conceito, diversificação global pode reduzir dependência do Brasil e abrir exposição a empresas que não existem na Bolsa Brasileira. Olha, empresas globais de tecnologia, saúde, semicondutores, luxo, a indústria de luxo é muito importante, indústria, consumo, energia e infraestrutura podem fazer parte de uma estratégia muito mais ampla para você. O ponto aí é, a inteligência artificial pode te ajudar a entender o mapa antes de você dar o primeiro passo. Bom, agora eu vou falar sobre investimentos em ouro, dólar, renda fixa e caixa, porque proteção também importa. Olha, muita gente só pensa em ganhar mais, não é? Mas investidores maduros também pensam em proteção, porque não adianta ganhar muito em um ciclo e perder tudo em outro, é como jogar num cassino. Ouro, dólar, renda fixa e ter caixa e ativos defensivos podem ter papel em determinados contextos da sua vida. Não porque sejam mágicos, mas porque se comportam de forma diferente em cenários de estresse, de crise. Use inteligência artificial para entender o papel de cada um. Pergunte: qual é a função do ouro em uma carteira de investimentos? Ou qual é a diferença entre reserva de emergência e caixa para oportunidades? Ou ainda, para você entender melhor, como a renda fixa brasileira pode proteger uma carteira em momentos de incerteza, né, de crise. Caixa é especialmente subestimado. Muita gente acha que dinheiro parado é atraso, mas caixa pode evitar que você venda investimentos no pior momento. Se surge uma emergência, quem não tem reserva vende o que tem. Muitas vezes vende em queda, vende por valores absurdamente baixos e transforma volatilidade temporária em prejuízo definitivo. Caixa também permite comprar oportunidades quando o mercado cai. Em crise, quem está totalmente alocado muitas vezes só sofre. Quem tem liquidez pode agir, pode fazer coisas boas. A inteligência artificial pode ajudar você a calcular a sua reserva de emergência, simular cenários e planejar liquidez, mas presta atenção, reserva não é para maximizar retorno, tá? É para impedir que a sua vida desmorone em momentos de imprevistos, tá? Bom, agora eu vou explicar como a inteligência artificial pode ajudar a controlar a sua emoção e o comportamento. Olha só, investir não é apenas matemática, tá? É comportamento, e talvez essa seja a parte mais difícil. Muita gente sabe o que deveria fazer, mas não faz. Sabe que não deveria vender no pânico, mas acaba vendendo. Sabe que não deveria comprar por euforia, mas compra. Sabe que deveria aportar capital com consistência, mas tenta acertar o momento perfeito. Sabe que deveria diversificar, mas acaba concentrando. Sabe que deveria estudar mais, mas acaba seguindo dica de amigo. A inteligência artificial pode funcionar como um freio emocional. Antes de tomar uma decisão impulsiva, converse com ela. Mal não vai fazer, tá? Diga: olha, o mercado caiu 15%, estou com vontade de vender tudo. Me ajude a analisar racionalmente essa decisão. Quais vieses comportamentais podem estar envolvidos? Olha, ou você pergunta outra coisa assim como: essa ação subiu muito e eu estou com medo de ficar de fora. Quais riscos existem em comprar apenas por conta de medo de perder uma oportunidade, né? Ou estou pensando em mudar toda a minha carteira depois de ver um vídeo. Faça perguntas difíceis antes de eu agir. Olha, isso pode parecer simples, mas pode salvar muito dinheiro. Às vezes você não precisa de mais informação, precisa de uma pausa. A inteligência artificial pode ajudar a criar essa pausa, tá? Bom, agora eu vou explicar como montar um ritual semanal de investidor com IA. Presta atenção. Agora vamos para uma aplicação prática. Ao invés de usar a inteligência artificial aleatoriamente, crie um ritual semanal. Uma vez por semana, separe 30 a 60 minutos, uma horinha, e faça uma revisão. Primeiro, peça um resumo do cenário macroeconômico brasileiro. Juros, inflação, dólar, bolsa, atividade econômica e notícias relevantes. Depois, peça um resumo do cenário global. Estados Unidos, principalmente, China, commodities, tecnologia, inteligência artificial, juros internacionais. Depois, revise a sua carteira. Pergunte se houve mudança relevante nas suas teses. Analise concentração. Liste ativos que subiram ou caíram muito. Pergunte se alguma decisão emocional pode estar atrapalhando a sua compreensão. Depois, estude uma oportunidade. Pode ser uma empresa, um fundo, uma ETF, um setor ou um tipo de ativo. E por fim, pergunte: o
talvez eu não esteja vendo aí? Olha, essa pergunta é muito importante. Ela força a inteligência artificial a procurar pontos cegos. Com o tempo, esse ritual cria inteligência financeira para você. Você não fica dependente de notícias aleatórias, você cria um processo. E processo sempre vence o impulso. Bom, agora eu vou falar sobre um assunto que é vital. Você precisa saber como não usar a inteligência artificial para investir, tá? Olha, agora presta muita atenção mesmo, tá? Existe uma forma perigosa de usar a inteligência artificial nos investimentos, que é pedir recomendação direta e obedecer cegamente. Nunca faça isso, tá? Não escreva apenas qual ação vai subir. Não siga a resposta sem checar. Não coloque dinheiro porque a inteligência artificial pareceu convincente para você, porque ela costuma ser sempre convincente. Não confunda linguagem segura com verdade. Modelos podem errar, simplificar demais, usar dados incompletos, não considerar algumas notícias recentes ou não entender a sua realidade. Use a IA como um copiloto, não como piloto, tá? Ela ajuda a pesquisar, organizar, explicar, comparar, simular e questionar. Mas a responsabilidade, meu amigo, é sua. Sempre verifique fontes, consulte documentos oficiais, entenda custos, impostos, liquidez e risco. E, se necessário, fale com um profissional qualificado, sim. Não é vergonha nenhuma, tá? O objetivo não é terceirizar a sua mente, é fortalecer a sua mente. Esse é o ponto central. A IA não deve substituir a educação financeira. Ela serve para acelerar a sua educação financeira. Bom, agora eu vou falar sobre o verdadeiro caminho para ganhar bem mais investindo com inteligência artificial. Olha, ganhar mais investindo com IA não significa encontrar um código secreto, significa montar um processo melhor do que a média das pessoas. Você ganha mais quando evita erros ruins, quando não compra modinha cara demais, quando não vende no pânico, quando diversifica melhor, quando entende o que você está comprando, quando aumenta a renda e aporta mais, quando você controla custos, quando você sabe esperar, quando você protege liquidez, quando você encontra boas oportunidades antes que elas fiquem óbvias, quando também você melhora o seu julgamento. A IA ajuda em tudo isso. Ela pode te ajudar a estudar mais rápido, mas não pode ter paciência por você. Ela pode te mostrar riscos, mas não pode impedir a sua ganância se você insistir nela. Pode explicar valuation, mas não pode garantir um preço futuro. Pode simular cenários, mas não pode prever o mundo, o futuro, né? O investidor que vai se destacar nos próximos anos é aquele que combina 3 coisas: tecnologia, disciplina e pensamento crítico. Tecnologia para enxergar mais longe. Disciplina para executar e pensamento crítico para não acreditar em qualquer coisa. Bom, você ouviu muita coisa agora nesse vídeo, né? Entendeu que a inteligência artificial já está mudando os investimentos. Ela já mudou. Não porque ela vai transformar todo mundo, todas as pessoas em gênios do mercado, mas porque vai dar vantagem para quem souber analisar melhor, comparar melhor, estudar melhor e principalmente decidir com menos emoção. Enquanto muitas pessoas ainda investem por boato, você vai poder investir com processo. Enquanto muitas pessoas seguem influenciadores, você pode estudar fundamentos. Enquanto muitas pessoas compram por euforia, você pode simular cenários. Olha, enquanto muitas pessoas vendem no medo, você pode revisar as suas teses com calma, com a ajuda da IA. Comece hoje. Pegue a sua carteira, coloque os percentuais, peça para a IA analisar riscos, escolha uma empresa, peça explicação dos indicadores, escolha um setor, peça oportunidades ligadas a esse setor e ameaças também. Simule uma crise, monte uma estratégia de reserva, crie o ritual semanal que eu falei. Não precisa mudar tudo hoje, tá? Mas precisa começar a pensar melhor a partir de hoje, porque pequenas melhorias de decisão repetidas por anos podem gerar uma diferença gigantesca no seu patrimônio. E ó, comenta aqui embaixo se você já usou a inteligência artificial para analisar investimentos. Fala aqui. Bom, e se esse vídeo te ajudou a entender a grande diferença que a inteligência artificial pode fazer nos seus investimentos,
aproveita, já deixa aqui o seu like no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, como eu falo sempre, compartilhe esse vídeo com algum amigo que ainda investe sem usar inteligência artificial e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!